Polícia Federal entregou ao Supremo e tornado público nesta terça-feira, afirma que o presidente Michel Temer praticou crime de corrupção através de um ex-assessor, Rodrigo da Rocha Loures, filmado apanhando uma mala com dinheiro. Vamos então, ao vivo a Brasília, conversar com Giovana Teles. Giovana, boa noite. Basicamente, esse relatório, que é bastante longo, ele reitera boa parte do que o delator, principal delator da JBS, Joesley Batista, já havia dito aos procuradores e dito novamente na semana passada. E diz num trecho que as provas ficam de pé porque o presidente se recusou a responder perguntas relativas a elas. Boa noite, William. Boa noite a todos. É isso sim, a expressão exata que a Polícia Federal usou foi que as evidências indicam com vigor a prática de corrupção passiva. Os investigadores analisaram conversas dos executivos da JBS com o ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures. Os diálogos mostram toda a combinação que antecedeu aquela cena da entrega da mala com dinheiro. E para a PF, o presidente também seria beneficiário desse dinheiro. O relatório detalha como foi que Rocha Loures se tornou o interlocutor dos interesses da JBS no governo em substituição a outro auxiliar muito próximo de Temer, que também teve que sair do governo, o ex-ministro Gedel Vieira Lima. Em outra frente, o doleiro Lúcio Funaro, preso na Lava Jato, deixou claro que quer fazer acordo de delação premiada e disse que foi ele que apresentou Gedel Vieira Lima a Joesley Batista. Gedel, nessa época, era um dos vice-presidentes da Caixa Econômica. E a repórter Letícia de Oliveira vai explicar para a gente. O relatório do inquérito destaca que Rocha Loures era o mensageiro de Temer para obter vantagens indevidas de Joesley Batista. Para a PF, Loures defendeu interesses do empresário junto ao CAD, dizendo que se tratava de uma pendência da presidência da República. Segundo a PF, Loures tomou a iniciativa de conversar com Gilvandro de Araújo, conselheiro e presidente interino do CAD, no modo viva voz, na presença de Joesley Batista, para expressar o seu interesse pelo tema. O ex-assessor de Temer teria garantido ao empresário que seu pedido seria atendido. Para a PF, a ação de Loures resultou na mala de R$500 mil. Neste diálogo entre Loures e o executivo da JBS, Ricardo Saldi, a PF destaca que, por sugestão de Loures, surgiu uma nova alternativa para pagamentos. O nome de Ricardo Conrado Mesquita, vinculado à empresa Rodrimar, pertencente a Antônio Celso Greco. E o presidente confia nele, esse ponto? Sério? Eu gosto daquele Celso, sabia? Muito. E ele a vida inteira foi Michel, viu? Hora nenhuma ele bandiou pro lado da Dilma. A polícia diz que a delação de Ricardo Saldi reforça que o destino do dinheiro era Temer. Com as minhas palavras, eu tenho certeza absoluta que nós tratamos propina com o Temer, nós nunca tratamos propina com o Rodrigo. Tá. O Rodrigo foi o mensageiro que o Michel Temer mandou para conversar com a gente, para resolver os nossos problemas, para receber o dinheiro dele. A polícia destaca que o presidente teve a chance de se defender, mas optou pelo silêncio ao não responder às 82 perguntas formuladas pelos delegados e enviadas à presidência. E conclui: diante do silêncio do mandatário maior da nação e de seu ex-assessor especial, resultam incólumes as evidências que emanam do conjunto informativo formado nestes autos, a indicar com vigor a prática de corrupção passiva. A PF detalha também as suspeitas e o grau de participação de Temer e Loures. Os elementos reunidos no inquérito permitiram que fossem elaboradas conclusões acerca do fato: pagamento de vantagem indevida pelo grupo JIF a Rodrigo da Rocha Loures imediatamente e a Michel Temer, presidente da República, remotamente, em razão à interferência ou de suposta interferência no andamento de processo administrativo em trâmite no Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A PF afirma que, apesar das delações, Joesley Batista e Ricardo Saldi também cometeram crime de corrupção ativa por terem oferecido e prometido vantagem indevida a servidor público para determiná-lo a praticar ato de ofício. A Polícia Federal também ouviu o doleiro Lúcio Funaro, preso na Lava Jato. No depoimento, ele disse que quer fechar um acordo de delação e deu uma prévia do que pode revelar. Afirmou que Temer orientou a distribuição de dinheiro desviado da Caixa Econômica Federal e que o presidente também sabia do pagamento de propinas na Petrobras.
No depoimento, Funaro disse que apresentou o empresário Joesley Batista ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, que na época era vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal. Funaro explicou que o grupo JF tinha interesse em obter linhas de créditos junto à Caixa e que ele próprio ajudava nessas operações. Funaro disse também que Henrique Eduardo Alves, ex-ministro de Temer, e Moreira Franco, atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, também foram beneficiados com recursos obtidos por meio de operações feitas junto ao Fundo de Investimentos do FGTS. O doleiro afirmou ainda que durante a tramitação da medida provisória que beneficiava o setor de portos, aprovada em 2013, teve intensa intervenção de Eduardo Cunha e de Michel Temer para defender interesses de grupos privados aliados dos dois. Funaro disse que não tinha relacionamento próximo com o presidente Michel Temer. Segundo o operador, quem fazia a interface com ele eram Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves e Gedel Vieira Lima. Mas se recorda de ter estado com o presidente Michel Temer em 3 oportunidades, uma delas na base aérea em São Paulo, juntamente com Cunha. O depoimento de Joesley Batista à Polícia Federal na última sexta também foi incluído no inquérito. O dono da JBS disse que soube pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima que Temer teria chamado a seu gabinete a então presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, para pressioná-la a atender interesses de Joesley. Segundo o empresário, Temer teria pedido que ela não vetasse uma operação da JBS no exterior. Maria Silvia deixou o governo poucos dias depois da delação da JBS. Em nota, o BNDES confirmou a reunião entre a ex-presidente do banco e Temer para tratar do assunto. Mas ainda segundo a nota, Michel Temer somente ouviu as razões que levaram o banco a vetar a operação, sem solicitar que a direção revisasse essa decisão. Agora, o que dizem os citados na reportagem. A defesa do presidente Michel Temer afirmou que Temer nunca deu nenhuma orientação sobre a distribuição de dinheiro e que o presidente não tinha relações com Lúcio Funaro. O CAD declarou que todos os atos processuais do Conselho foram conduzidos pela área técnica com bases legais, sem qualquer favorecimento. Os outros citados negam as acusações e a íntegra você pode ver no site do Jornal da Globo. E claro, nessa crise política que a gente vive há tanto tempo, esse relatório é um ingrediente a mais. Esse relatório da PF repercutiu no Congresso. O que se comenta nos bastidores é que, mesmo sendo parcial, o documento fragiliza o presidente Michel Temer. E como o ponto que a Polícia Federal abordou é o que trata da prática de corrupção, até aliados não quiseram hoje gravar entrevista em defesa de Temer. Mesmo quem me falou que acredita que a Polícia Federal não tem prova de que Temer recebeu dinheiro ilegal da JBS, disse que não queria se expor para tratar de assunto relacionado à suspeita de corrupção. Alguns dos mais fiéis escudeiros do presidente estão com ele na viagem internacional para a Rússia e para a Noruega. A oposição diz que falar que o governo tem maioria no Congresso está se tornando só um elemento do discurso político. O relatório é extremamente contundente e ele é mais uma peça a comprovar e gerar a situação de que Temer perdeu todas as condições de governar o país. Os sinais de esfacelamento da base, de uma base que se esconde, que não defende mais o governo Temer, que na conversa reservada diz que Temer não tem mais condição de governar, são evidentes. A gente vê essa força sendo diminuída a cada dia. É lógico que ele tem os instrumentos, troca de emendas, cargos, para poder manter essa força superficial. Mas aqueles que votarão alguém que é pedido pelo procurador para responder um processo como réu por ter cometido crime de corrupção, vai estar sendo conivente com isso.